Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntos estamos no curso de pós-graduação Lato Sensu MBA em Gestão de Instituições Públicas. E nessa jornada vamos trabalhar sobre metodologia científica. É sempre demais, né? Esse encontro nesse episódio. Comunicação científica, gestão estratégica, pesquisa, gestão estratégica e comunicação científica. Vai rolar? Como é que isso funciona? Por que eu tenho que fazer pesquisa em gestão pública? Gestão pública usa pesquisa científica? Não estou entendendo. Será que você já se ligou nesse assunto? Então acompanha comigo. Acompanhe a nossa jornada aqui da metodologia científica, né? Gestão pública para quê? Por quê? Em que situação? Será que ela tem a ver com luta de classe? Será que ela tem a ver com investigação como prática social? Será que tem a ver como projeto? Como comunicação científica? Bom, antes de tudo, vou fazer a leitura de um trechinho aqui dessa obra. Olha só. A Sucupira, Ame-a ou Deixa, de Dias Gomes. Essa obra é lá de 1900 e bolinha. 1900 e bolinha mesmo. 82. Bom, e lá na página 15, o Odorico Paraguaçu, que é o personagem, ele é o prefeito da cidade de Sucupira, e ele tem, assim, uma ideia, né? Uma ideia para gerir o município. E aí ele começa assim, ó. Vamos lá. Cláusula primeira. Seu Dirceu ajeita os óculos que escorregam para a ponta do nariz. Pelo presente contrato, Espiral do Pirajá, ora denominado contratado, confere a Odorico Paraguaçu, ora denominado contratante, o direito exclusivo de sepultar seu corpo no cemitério municipal de Sucupira em caso de morte natural ou acidental. Mas o que está faltando? Vamos às cláusulas seguintes. Mas, seu Odorico, continue. Porque quem está se aproveitando aqui é ele, que vai ganhar enterro de primeira e vai ter a viúva e os filhos amparados por 10 anos. Minha interveniência, no caso, é meramente adjutória, dentro do mais puro espírito da solidariedade cristã. E vamos trabalhar. Cláusula terceira. O contratado se obriga a fornecer ao contratante o material necessário ao cumprimento da cláusula primeira, isto é, o próprio corpo em estado defuntício, no prazo máximo de 30 dias. Sem o que ficará o presente contrato rescindido, sem ônus para qualquer das partes, estando assim justos e contratados. Mas, doutor Odorico, não estou entendendo. Não, seu Pirajá, calma, olha só. Com o defunto inaugural, o senhor merece um mausoléu todo de mármore com epitáfio que o senhor mesmo escolher, esse aqui que eu escrevi. Aqui jaz Espiral do Pirajá, que a vida resolveu desertar apenasmente para ter a honra deste cemitério inaugurar. E assim, o senhor é atendido e a minha necessidade também é atendida, inaugurar o cemitério de Sucupira. Ai, essa é uma das obras clássicas, inclusive virou série na televisão, em que o Odorico Paraguaçu é um personagem aí da gestão pública municipal e Dias Gomes vai fazer a análise desse personagem
discutindo as questões da gestão pública, a questão das necessidades municipais, das necessidades da sociedade, da realidade, do cotidiano e as intenções políticas e as intenções da gestão, talvez um tanto distante daquilo que é considerado necessidade para a população. E é por isso que a gente coloca e começa com essa exortação. Então, para que é gestão pública? A quem a gestão pública atende? Como é que você vai saber? A Constituição, ela já prevê lá, né, no artigo, aliás, quase toda a Constituição é para isso, né? Para garantir os direitos dos cidadãos, para garantir que todos têm acesso à educação, à saúde, à moradia, à alimentação. O artigo 5º vai trazer, da Constituição de 88, vai trazer os direitos sociais, como direitos a serem garantidos pelo Estado. E nesse batido dessa carruagem, a gente se pergunta, mas quando você faz gestão pública, você faz gestão pública de gabinete ou você faz gestão pública a partir das necessidades daqueles ao qual a gestão deve atender? Porque a gestão é pública, é para a coletividade, é para a comunidade, é para a sociedade. Bom, e como saber qual que é a necessidade? Só no olhômetro? Você olha, essa rua está precisando asfaltar. Acredito que não, né? E é por isso que a pesquisa faz todo o sentido juntada aqui, pesquisa e gestão pública. E a gente, então, começa com essa ideia aqui de investigação científica. E a partir da identificação desse problema, você vai usar o Design Thinking para ouvir essas pessoas, ouvir o ser humano, colocar o ser humano no centro do processo. E, então, diante desses dados, agir e intervir na realidade para torná-la mais democrática, para torná-la mais cidadã, para garantir os direitos fundamentais dessa população. É assim que ciência e gestão pública funcionam juntas. Bom, e qual que é esse problema? Esse problema, ele é o mesmo problema científico. Sim, o problema científico. Por exemplo, quais as lutas públicas que defendem ou quais as atividades são desenvolvidas em um movimento social? Por que a gente ainda tem muitos movimentos sociais? Movimento social é uma participação política, democrática e geralmente ele está presente quando algum dos direitos ou alguma das necessidades da população não foi atendida pela gestão pública, não foi acolhida pelo gestor. E aí, cabe um olhar bem detido para esses movimentos, no sentido de articular a gestão com esses movimentos. Então, uma hipótese seria, por exemplo, o movimento apoia projetos nas áreas de agricultura familiar, segurança alimentar, luta por políticas públicas de combate à exploração infantil. O poder público é ineficiente na garantia do direito à saúde, à alimentação, à dignidade da pessoa humana? Hipótese 3. Parcerias e ações coletivas são importantes para a construção da cidadania? Bom, nessa perspectiva, a gente tem que a gente traça um olhar sobre essa realidade. E aí a pesquisa vai funcionar no sentido de identificar quais são esses problemas e qual é a hipótese da gestão. A hipótese da gestão é essa, de que o poder público está ineficiente, então o que ele precisa fazer para se tornar eficiente com relação a garantir o direito à saúde? Ele precisa abrir novos postos de saúde, ele precisa instalar a UPA, ele precisa melhorar o sistema de atendimento dos postos de saúde, ele precisa construir um hospital novo, ele precisa ramificar o atendimento, ele precisa fortalecer a saúde familiar, né, os atendimentos da saúde familiar, porque reforçando a saúde familiar, tem menos episódios, menos atendimento nos postos de saúde e assim sucessivamente, reduz a quantidade de atendimento, a quantidade de pacientes. Então, essas questões parecem longe da gestão pública, mas na verdade elas estão ali intrínsecas. É que às vezes a gente não está acostumado a usar
pesquisa científica para gerir um órgão público, para gerir o poder executivo, para gerir o poder legislativo ou mesmo o judiciário. Então, qual a questão nesse sentido? A questão nesse sentido é que você, enquanto gestor público, cabe a você instituir essa sistemática, atender a comunidade a partir da investigação científica, utilizando todos os recursos das técnicas de investigação, das técnicas de pesquisa, para identificar o problema e agir sobre ele, pensando, traçando hipóteses, analisando com a comunidade quais seriam as possíveis respostas, porque a hipótese também atua dessa forma, quais são as possíveis respostas, o que a sociedade, essa comunidade, por exemplo, no caso aqui, ela acredita que é melhor fortalecer a saúde comunitária, a saúde familiar, ou é mais postos de saúde? Então, essa é a questão das hipóteses. E aí, a gente tem outra situação que a gente caminha para os objetivos e para a justificativa. Aqui a gente está fazendo uma conexão, uma articulação entre a estrutura de projeto de pesquisa, tradicionalmente organizada nas instituições que realizam pesquisa, na academia, nas universidades, nos institutos, e a gestão pública. Então, por exemplo, podemos traçar como objetivos conhecer e divulgar temas ou movimentos sociais como instrumento de motivação da gestão pública em prol da cidadania, pesquisar sobre movimentos de combate à fome em Rondônia e investigar quais as ações realizadas pelo movimento, que é um exemplo, Ação Cidadania, que se destinam à segurança alimentar. Então, esses são alguns exemplos. O objetivo, claro, vai depender do tema que é interesse do gestor ou do tema que é seu interesse na pós-graduação. Então, evidentemente que você assumiu, se você está ali na gestão de um determinado setor, numa seção, num órgão, num poder, você vai identificar você vai tentar olhar aquela seção, ela trabalha com o quê? De repente, a seção em que você atua ou pretende atuar é da área da alimentação, é da área da saúde, não, mas é da área da educação, é da área do transporte, é da área do turismo. Então, considerando a área do turismo, por exemplo, quais seriam os objetivos? Quais os objetivos que você, enquanto gestor daquela seção do turismo, intenciona para a comunidade? O que você acredita? O que está ali posto dentro da legislação e dentre as necessidades? Bom, então, melhorar ou articular o turismo ou as formas de turismo da região com o comércio, com as ONGs, com os povos da floresta, com... Não sabemos, né? Não sabemos, essa é a questão, não sabemos, é por isso que a ciência está aí, para ela tentar identificar qual que é a necessidade. Depois de traçados os objetivos, você então parte para a justificativa. A nossa ideia é construir uma justificativa. Você pode utilizar, por exemplo, o Google para dizer quais são as formas, e articular em forma de mapa conceitual ou mapa mental a estrutura da sua justificativa. Lembrando que a justificativa, ela tem pelo menos 3 elementos essenciais. Você tem que definir, no caso, uma pesquisa científica, a sua motivação pessoal, a importância acadêmica e a contribuição social. E aqui a gente faz novamente essa ligação com a gestão pública. Então, você vai definir a motivação. Todos os atos públicos devem ser motivados, já dizia Eli Lopes Meireles, lá em Direito Administrativo. A legislação exige a motivação dos atos públicos. Então, essa motivação pessoal, aqui a gente pode transpor para a atuação na gestão pública como a motivação dos atos públicos. Qual é a motivação para realizar aquele ato? Depois, a importância acadêmica, trazida para a realidade do gestor público, você pode colocar como a importância para aquela comunidade ou a importância para o setor, para a instituição. Talvez fique até mais interessante, a importância para a instituição. Qual que é a importância de realizar aquele procedimento para a instituição? E terceiro, mas não menos importante, a contribuição social. Então, a quem que vai atender? O que vai ser gerado com essa ação, com esse sistema, com esse propósito que você está articulando enquanto gestor?
essa é a tríade da justificativa. E durante os nossos estudos, a recomendação é que você possa fazer ele por meio de mapas conceituais, que é uma forma mais dinâmica de organizar, inclusive de ouvir os seus colegas de trabalho, os seus colaboradores, na organização da justificativa para a pesquisa no setor que você atua ou na instituição que você atua. Bom, e aí a gente tem a sociedade. A sociedade, ela é justamente essa ideia de atender, e aqui em sociedade a gente vai ver, além da ideia da sociedade, a gente vai ver que o processo, ele culmina com a entrega do gestor desse serviço, ou desse atendimento, ou desse produto, ou do que foi gerado para a comunidade, para a sociedade. Então, a sociedade, em qualquer gestão pública, é o fim principal da atuação da administração. Então, recapitulando, a gente tem a investigação, a gente traça os objetivos, elabora a justificativa na tríade. Então, a justificativa pode ser feita considerando esses três elementos. Do ponto de vista acadêmico, a motivação pessoal, a importância acadêmica e a contribuição social. E do ponto de vista de aplicação na realidade da administração pública, a motivação dos atos administrativos, a importância para a instituição e a contribuição social. Lembrando que todo o objetivo dessa estrutura é você atender a sociedade, é você atender o ser humano. E aí a gente resgata aqui a ideia do Desord, que vai falar da estrutura da pesquisa. A estrutura da pesquisa, bem representada aqui pelo Desord, ela vai tratar de algumas fases. Nas fases que você encontra, inclusive, o livro lá na biblioteca virtual, e aí ele traz aqui, concepção de pesquisa, a etapa de estruturação lógica, que é a concepção da pesquisa, o projeto de pesquisa. Essa concepção lógica é essa fase aqui em que você se reúne com o seu setor, com a sua realidade, para que você possa conceber quais são as intenções, quais são os objetivos que o seu setor quer trabalhar, quer atingir, quais são as metas a serem estabelecidas para aquele período da gestão. E aí você passa à coleta de dados, que é a etapa da metodologia. A etapa da metodologia vai ser justamente ouvir a população. Aí a gente coloca a metodologia do Design Thinking, que é colocar o ser humano no centro do processo. Há uma grande diferença de você achar de gabinete que aquela comunidade precisa de um posto de saúde ou precisa de um cemitério, e uma grande diferença entre aquela comunidade dizer que ela precisa de um cemitério, ou que ela precisa de um posto de saúde, ou que ela precisa de uma escola, ou que ela precisa de um sistema eletrônico. De repente, a sua comunidade não é necessariamente a sociedade, mas são os seus colaboradores, é a equipe que atua com você. Então, precisa de um novo sistema, de um novo aplicativo, de uma nova estruturação, de uma forma diferente de gerir, precisa de um tipo de organização. Então, é ouvir quem vai ser atendido. E o Designer Thinking trabalha nesse sentido. Quando eles pensam em um mouse, em uma tela, em uma caneta, o designer olha para a pessoa que vai usar e pergunta: o que você precisa? Como é que você gostaria que fosse? De que jeito que você gostaria? Você quer uma tela grande, uma tela pequena? Você quer uma caneta? Você quer uma ponteira? Você quer um mouse? Então, olhar para a sociedade, ouvir a comunidade, ouvir os colaboradores, ouvir quem vai ser atendido por aquele serviço, ou por aquela ação, ou por aquele produto. E essa é a etapa que consiste na coleta de dados e interpretação dos dados. A partir daí, você vai estar na fase de execução e vai fazer a análise desses dados. Então, depois que você ouviu a comunidade, seja um chamamento público, seja uma reunião, seja tem inúmeras maneiras, seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais, seja de várias formas. O importante é ouvir a sociedade, ouvir a comunidade. Então, ouvir dessa sociedade, ouvir das demandas e as necessidades dessa população, você vai então voltar para o seu projeto, para o seu
projeto de trabalho, projeto de pesquisa e traçar quais são os caminhos, quais são as ações a serem realizadas para trabalhar ali naquele setor, naquela realidade, trabalhadas pela sua equipe, por você enquanto gestor público. Por fim, lógico, toda investigação científica, o objetivo dela é você chegar à fase da disseminação, que é a redação. Então, todo o conhecimento gerado, ele precisa ser público. Olha, de novo, público com gestão pública. É necessário dar publicidade aos seus atos. Essa analogia ficou boa, hein? Fala a verdade. Essa analogia ficou... Ai, ui! Então, é necessário dar publicidade aos seus atos. E como que você vai dar publicidade? Você transforma esse seu trabalho, tanto da administração, no sentido da máquina pública, como um relato de experiência ou como um artigo científico e publica. É assim que a gestão pública vai se tornar cada vez mais científica, mais técnica, mais profissional e menos pessoal, menos achismo, menos personalismo, menos dentro do campo do vamos fazer qualquer coisa, vamos fazer aquilo, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Então, cada vez que nós imbricarmos isso na nossa atuação pública, ela vai se tornar cada vez mais científica na tentativa de torná-la mais eficiente e garantir os direitos da população. Então, quem quiser acompanhar a obra do Desord, desenvolvimento de projeto de pesquisa. Bom, e aí a gente, esse é o processo de pesquisa, a gente então... Nessa batida a gente encerra, espero que a gente tenha muitas publicações científicas advindas da realidade da administração pública, advindas desse processo de utilização da pesquisa científica nos órgãos da administração, na atuação da gestão pública. E você, como gestor e pesquisador. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.